Inclina os teus ouvidos à nossa oração, Senhor. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós neste dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede para vivermos em sua presença. Pastor Clodoaldo por aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos em oração, aprendendo da palavra e também buscando a face de Deus. Desde já, peço a você para compartilhar essa mensagem com todas as pessoas que você conhece. Vamos nós. A nossa devocional de hoje tem o tema do seguinte: dedicação ao Senhor. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. O texto que vamos ler está em Levíticos, capítulo 27, versículo 2. Palavra do Senhor que nos diz assim: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Muito bem, irmãos. Terminando aqui o livro de Levíticos, estamos no último capítulo, nós nos deparamos com algo muito especial, ou seja, a lei a respeito das coisas dedicadas ao Senhor. Qualquer pessoa poderia fazer um voto de dedicação ao Senhor, fosse de um objeto, de um animal, das suas terras, das suas casas e até mesmo de pessoas, fossem elas filhos, ou os pais, ou parentes. Só que essa dedicação teria que ser verdadeira, ou seja, se fosse um animal, ele deveria ser morto. Se fosse as terras, elas deveriam passar agora para serem propriedades dos sacerdotes, ou no caso de casas e até mesmo de pessoas. Mas quem fizesse o voto poderia, ao invés de dar o que prometeu, pagar em dinheiro o seu voto, acrescentando 1/5 ao valor, ou seja, 20%. E era o sacerdote quem colocaria o preço na oferta que a pessoa estivesse dedicando a Deus. Interessante notar que no início do capítulo, o Senhor dá até o valor das pessoas, diferenciando-as em suas idades. Talvez você ache estranho, né? Que colocar valor numa pessoa, mas uma pessoa tem um preço sim, e não é um preço de corrupção como nós estamos acostumados a ver. O preço de uma pessoa, a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A Bíblia fala que Jesus pagou o preço por nós, então o preço de uma vida é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Mas eu gostaria de refletir aqui, irmãos, em cima dessa passagem, que as pessoas tinham um temor muito grande ao Senhor e à sua obra, a ponto de que delas dedicarem coisas nobres e muito caras, e algumas até mesmo sem um preço propriamente dito ao Senhor, né? Elas dedicavam a obra de Deus, a vida dos sacerdotes que precisavam viver na ministração e no cuidado da casa de Deus. Tudo isso com muito temor ao Senhor e aos seus mandamentos. Em alguns casos, as pessoas dedicavam suas terras, abriam mão das suas terras, né? Abriam mão das suas casas e até mesmo de seus filhos ao Senhor, como foi o caso de uma mulher chamada Ana, que pediu a Deus um filho e o dedicou ao Senhor. Ela deixou o filho com o sacerdote Eli para ele ser criado diante do Senhor, na presença de Deus. Isso nos parece um pouco estranho, né, irmãos? Quando a gente olha e lê essa passagem, parece aquele povo que fica apelando para as pessoas darem tudo que elas têm para a igreja, para a religião, ou de algumas pessoas querendo se aproveitar de outras pessoas mais simples. Mas a verdade é que o próprio Deus orienta e ensina sobre esse tipo de oferta. Se formos analisar pelo Novo Testamento, isso também acontecia e foi ensinado até por Jesus, que nós deveríamos ser capazes de dar tudo o que temos em prol do reino de Deus, pois aquele que não é capaz de abandonar tudo que tem por amor ao Senhor Jesus, não é digno de Jesus. O reino de Deus nos pede tudo que somos, como foi o caso quando Jesus pediu a um jovem rico, né? O jovem rico perguntou para Jesus o que deveria fazer para herdar o reino de Deus. Jesus falou que ele deveria cumprir os mandamentos. Quando ele disse, eu já cumpro, Jesus falou com ele, então vá, vende tudo que tem e dá aos pobres e me siga. Mas aí aquele jovem, ele foi embora desiludido, porque a sua vida estava muito amarrada nas suas finanças. Mas também nós entendemos que não foi, não é e nunca será
o intuito do Senhor Jesus de nos empobrecer e nem colocar a riqueza como pecado. Pois houve um outro homem chamado Zaqueu que o Senhor Jesus não exigiu tudo dele. Aliás, Jesus não exigiu nada. Foi Zaqueu quem simplesmente falou com Jesus, né? Ele pediu perdão e ele disse que ia doar a metade dos seus bens aos pobres. E mesmo assim, Jesus falou, olha, hoje houve salvação nessa casa, salvação sobre a sua vida. O reino de Deus não me pede nada, meu irmão e minha irmã, a não ser a minha disposição em dar tudo se for necessário. O reino me pede apenas a fé de acreditar e viver na dependência de Deus. Que assim, em nome de Jesus, nossas vidas possam ter disposição em abençoar o reino de Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Pois aqueles que deixam tudo nessa terra por amor a Jesus, nos diz a palavra que podem receber 100 vezes mais aqui, ainda nesta vida e nessa terra. O que eu vejo neste texto é o coração bondoso também das pessoas que amam a Deus e amam a sua obra e são dispostas a dedicarem tudo em suas vidas ao Senhor e ao seu reino. Então, o Senhor os ensina a como fazerem tais coisas. Bendito seja o Senhor por isso, não é? Eu quero orar com você em cima dessa palavra e depois também orar na nossa corrente de fé e de oração. Se você puder, curve a sua cabeça, pare um pouquinho o que você está fazendo para a gente estar orando. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da presença do Senhor e te agradecemos pela porção da sua palavra ministrada ao nosso coração, meu Deus, onde o Senhor dá orientação aos teus filhos em como dedicar as suas ofertas a ti, ó Deus, fosse um animal, fosse, ó Deus, a sua casa, a sua terra, ou quem sabe até mesmo os seus parentes, a sua família. E, ó Deus, o Senhor dá ali a instrução como deveria ser feito para dedicarmos tudo isso ao Senhor. Ó Deus, porque o Senhor entende que nós, ó Deus, temos o coração muito propenso a cair para o lado das finanças, mas Deus, nós precisamos estar dispostos a honrar ao Senhor, a honrar os sacerdotes, a honrar o reino, Pai, a ofertar, a não ficar com a vida presa, o coração preso, ó meu Deus, nas coisas deste mundo e nas finanças deste mundo. Claro, óbvio, que o Senhor não quer nos empobrecer e muito menos arrancar as coisas de nós, mas aqui eu creio que o Senhor está falando com aquelas pessoas que têm esse amor e essa dedicação. Segundo o que aprendemos com Jesus, nós quando nos convertemos, ó Pai, temos que ter disposição de dar todo o nosso ser, a nossa alma, o nosso tempo, se assim o Senhor exigir. Queremos estar no centro da sua vontade, te dando o que o Senhor pede de nós, não o que pessoas pedem ou o que a gente cisma de fazer, mas sabendo que o Senhor é quem nos direciona em tudo. Em nome de Jesus, dá-nos um coração disposto, meu Pai, a dedicar tudo na nossa vida a Ti, em nome de Jesus. E queremos orar, Pai, na nossa corrente de fé e de oração, que temos feito todos os dias às 6 horas da manhã. Muito obrigado pelo meu irmão e a minha irmã, que tem sido fiel aí, Pai, nas devocionais, buscando ao Senhor, batendo na porta do céu. Pedimos a Ti, ó Deus, a solução, a direção, a restauração, a transformação na vida dessa pessoa, meu Pai. Ó Deus, seja a transformação física, emocional e espiritual. Quantas são as vezes, Pai, que nós nos deparamos com coisas tão difíceis, com causas que aos nossos olhos são impossíveis, meu Pai. Às vezes uma enfermidade, às vezes um problema emocional, um problema espiritual. E, Pai, às vezes nós não temos o que fazer, nem a quem recorrer, mas nós pedimos ao Senhor que a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor, ó Deus, em nome de Jesus, venha sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E na autoridade desse Teu nome, Jesus, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo o ardil, toda a seta do inferno, toda a maldade, toda a maldição sobre a vida dessa pessoa, desse lar e dessa família. Jesus, toma-nos em Tuas mãos, nos dê um bom dia, nos dê, Pai, dias maravilhosos diante da Sua presença, que possamos viver, honrar e glorificar o Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao redor das nossas vidas, das nossas famílias, do nosso trabalho, dos nossos bens materiais, Pai, da nossa vida espiritual e das nossas emoções,
é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, meus irmãos, por estarmos mais uma vez na sua presença, diante do Senhor. Eu quero convidar você a participar sempre aí das nossas correntes de oração. Estamos aí às 6 horas da manhã todos os dias pelas redes sociais. Compartilhe essa mensagem, por gentileza. Seja uma bênção na vida de muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra, tá legal? Um bom dia para você. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.